Bom dia, gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje, começando aqui a minha sexta-feira, vai ser um vídeo que eu vou fazer com vocês, eu creio que 2 dias, tá? Eu, hoje, né, preciso gravar uma aula. Eu ia gravar, gente, a tampa do vaso do jogo de banheiro de coração vende, que é aquela versão, né, mais simplificada. Só que eu acho que não vai dar tempo. E também, gente, para eu mostrar aquele jogo lá, eu quero ter terminado os 3 jogos, né? E aí eu vou ter que desmanchar uma parte, porque o bordô veio diferente, eu não tenho mais a cor para finalizar as peças, né? E aí, então, eu lembrei desse tapete aqui, e eu quero ver se eu gravo ele agora de manhã, porque eu preciso muito colocar uma peça diferente lá no meu desafio do mês, do meu grupo de crochê. Então, lá eu coloco uma peça mais simplificada e um coração, né? E aí, nesse caso aqui de agora, né, desse modelo aqui, ó, vai ser a minha peça simplificada. Esse tapete aqui, gente, ele já tem, acho que uns, olha, eu acho que eu fiz ele em janeiro. Foi assim que a Nildeia se tornou membro lá do meu canal, né? E nesse canal aqui também, eu fiz, falei, vou fazer o tapete Nildeia. Daí tinha saído esse bico aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer uma base simples e vou colocar esse bico aqui super diferente. Só que ele ficou assim um pouco molinho, tá, gente? Eu ajustei ele aqui na hora dos pontos aqui, mas ele ficou um pouco molinho. Então, eu tô fazendo esse daqui com algumas adaptações, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, né? Eu vou estar aqui, gravando hoje a base desde o zero, porque eu tinha, gente, uma aula dessa base assim, ó, e eu consegui perder ela. Né, eu sempre deixava a aula, porque sempre faço com 7 florzinhas e tal, mesmo que mudasse a cor, era só eu falar, olha, gente, é a mesma base, mesmo jeitinho, só a diferença, né, de agora é que eu fiz com outra cor. Mas eu olhei ontem à noite, eu apaguei essa videoaula, sabe? Então eu vou usar, vou começar do zero, né? Pra ficar tudo numa aula só, fica bem melhor pra quem vai fazer, né? Eu sempre tento fazer assim. Antes não dava certo, gente, porque o meu celular ele não tinha memória, não tinha condições de eu fazer assim, sabe? Não tinha. Então eu pegava, né, e deixava link de outro, né? Mas com esse celular aqui agora, aí eu gravo salvando no cartão de memória. Depois eu consigo ter espaço para editar aqui, né? Então é tudo um malabarismo. Gente, como que pode? Então, para não ocupar a memória na hora da edição, eu pego, né, e simplesmente comprei um cartão de memória grande e gravo as coisas da câmera direto no cartão. Depois, quando eu vou editar, a memória do aparelho, ela tá livre, tá? E aí eu não sofro tanto. Então, gente, esse aqui é o meu tapete Nildeia. Nildeia, muito obrigada por ser membro aqui, né, do canal Crochê da G. Eu espero que você tenha gostado aqui desse modelo. Gente, esse bico ficou bem bonito. Deve ter bico parecido por aí. Aliás, né, vamos aqui dar créditos, né, que essa pegadinha aqui, ó, eu fiz inspirado no tapete da nossa amiga Lu, né, a Lu Batata. Um beijo, Lu, pra você. Que é o tapete coroa, tá? Do bico coroa, aliás, né? Que tem essa pegadinha aqui, aí aqui faz um topinho, né? É uma inspiração, tá, gente? Do bico lá da nossa amiga Lu, né? Agora ela tá com outro canal, que acho que é Lu Vlogs, né? Eu não lembro bem direitinho, mas quem não conhece, né? A nossa amiga Lu Batata, não é mesmo? Então, é uma inspiração do bico coroa e saiu aqui uma base comum, já bem conhecida, que todo mundo vai tirar de letra, né? Com o bico aí diferente e ficou o tapete Nildeia, tá bom? Vou deixar ela marcado, gente, aqui embaixo, que ela é membro aqui do canal, né? Dos canais do Crochê da Gi. E aí eu convido vocês a estarem indo lá conhecer o trabalho da Nildeia, tá bom? Beijo, amiga, pra você. Então, o que que vai acontecer aqui agora, gente? Esse aqui já tá terminado, fiz de cor única. Eu até ia colocar aqui, ó, com esse bordô. Gente, vai ficar lindo se eu colocasse aqui de bordô. Só que aí vai ser isso que eu vou fazer aqui no azul, tá? Vou fazer aqui de azulzinho e vou passar mais uma aqui, ó, de marrom pra ficar um destaque. E aí, depois, eu vou escolher a cor que eu vou tá fazendo a videoaula, tá, gente? Eu tenho, né, que gravar, ó, a tampinha do vaso desse daqui também, que é o tapete espiral. Eu ia colocar ele de desafio lá no meu grupo, mas já faz uns dias que ele saiu, né? Eu acho que eu vou colocar o outro, depois esse aqui fica para outro mês, porque essas peças, assim, no espiral também
são boas. E todas essas peças, gente, que eu vou estar fazendo, elas vão estar ficando para pronta entrega, tá? Porque tá chegando aí o Dia das Mães, eu tenho bastante peça inacabada. Ó, se eu terminar esses aqui, eu já vou ter 3 pares de tapete, né? Daí ali, se eu gravar a tampinha do vaso, eu vou ter um joguinho de banheiro simples e eu tenho que terminar os outros 3 tapetes do modelo coração. Então, eu já vou ficar com 4 jogos de banheiro e 3 pares de tapete, tá? Fora os tapetinhos que eu tenho que fazer, que são aí uns tapetinhos menores, né? Que é videoaula das meninas lá do TikTok. Então, gente, eu acho que essa semana eu vou dar uma alavancada. Então, hoje, sexta-feira, eu vou estar mexendo com a aula e depois eu vou terminar esses daqui. Se Deus quiser, eu consigo terminar. Depois, eu vou partir para os jogos de banheiro e tenho que finalizar aquela encomenda também, tá? Que já é para outra semana. Mas as bases já estão prontinhas, né? Eu até deixei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, que é essa aqui do coração, né? Ó, já estão assim, de um jeitinho que tá facinho de terminar, porque passou, gente, essas 3 primeiras carreiras, é uma pegada, a gente finaliza ali a peça, né? Então, esse aqui tá fácil, mas hoje eu resolvi que eu vou gravar essa aula aqui, porque esse tapete tem que sair da gaveta, gente. Olha que bico mais lindo isso aqui, tá maravilhoso, né? Esses daqui, eles ficaram 65 por 46. Só que o outro que eu vou estar fazendo a aula, eu vou fazer uma carreira maior, pra ele já ficar com 70. E aí não tem aquele problema, né, de quando a gente tá... a pessoa fazendo a peça fica muito pequeno, que daí a gente explica, né, ó, esse aqui eu fiz com uma carreira menos, deu tanto, você pode fazer com uma ou duas a mais, né. O bico aqui é uma questão, né, de adaptação, e depois a gente vai explicar certinho, que é como todo bico, né, gente, precisa ali, né, de ter ali uma contagem, né. Esse daqui, se eu não me engano, ele bateu certinho, só que o da aula eu vou mudar, né, então... vai ser assim, vamos adaptar juntos, porque se a pessoa fizer 2 carreiras a mais já dá diferença, 3 carreiras a mais já dá diferença, então eu gosto de deixar isso bem claro na aula, né? Você pode fazer do tamanho que você quiser, só que você vai ter que fazer adaptações, né? Eu acho até melhor assim, gente, porque depois a gente faz um bico que bate certinho, a pessoa fala, e é o meu que não bateu, vou fazer ok. Então tem os iniciantes, né? É importante a gente fazer assim, né? Então, gente, vou aqui agora colocar esse celular pra carregar, tá? Vou terminar o bico desse daqui, e aí depois eu vou escolher as cores que eu vou fazer o terceiro par, que vai ser o da aula, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês, importante, tá? Gente, curte o meu vídeo, tá? Deixa aquele like. E também, gente, depois deixa um comentarinho pra mim, uma florzinha, alguma coisa assim, um coraçãozinho, porque isso é muito importante. Eu quase não falo isso, e aí eu vejo que nos vídeos das meninas, quando elas falam assim, não esquece de deixar seu like, eu falo, opa, não deixei ainda, porque eu esqueço, né? Eu sou dessas. E o like de vocês, gente, faz com que o YouTube entenda que vocês estão aqui nesse vídeo, né? Vocês estão me vendo aqui nesse momento. Aí vocês deixam o like, ele vai entender que vocês estão gostando desse conteúdo. Pra nós, né, o engajamento, né, do nosso conteúdo é muito bom. E por que que eu resolvi falar isso, né? Porque quando eu fiz meu grupo lá de crochê, eu falei, assim, algumas curiosidades aqui sobre o YouTube. E muitas meninas não sabiam, né, que era importante. Por exemplo, assim, às vezes, né, algumas meninas... a gente falava assim, vai lá no meu vídeo, não esqueça de deixar seu like. Às vezes a pessoa entrava no vídeo, ficava ali um pouquinho, tipo, bom dia, né, vim aqui ver o seu vídeo, deixei meu like. A pessoa ficava ali 30 segundos e saía do vídeo. Isso acaba com o vídeo, né, porque entende que a pessoa entrou ali, não gostou e já saiu. Então, elas não sabiam que era importante elas permanecerem no vídeo, né? Aqui eu sei que eu tenho um público bem fiel, né? A duração dos vídeos aqui são bem longas, né? Quero agradecer você que fica comigo o vídeo todinho. Um beijo, né? Até a Carolzinha comentou esses dias aí. Eu fico até o final. Beijo, Carol, pra você. E tem muitas, né? Que ficam também. Um beijão pra vocês. Tem gente que eu sei que não comenta, né? Não tem problema, sabe, gente? Mas quem puder comentar ajuda muito, né? Então, se você tem aquele youtuber assim que você gosta, né? Deixa pra você ver ele quando você tiver com um tempinho. E coloca a Gisele aí falando 40 minutos. E lava a louça e faz almoço, né? Tem gente que fala que me assiste logo no almoço. Tem gente que começa a trabalhar 7 horas aí numa máquina de costura, né, gente? E coloca eu lá pra ficar falando. Então... muitas já fazem isso, né? Mas talvez você não saiba, é muito importante
o tempo que vocês permanecem, né, no vídeo e a forma com que vocês interagem aqui com os canais, tá? De qualquer pessoa aqui no YouTube. A permanência de vocês, como é que fala, meu Jesus amado? A interação, né, que vocês têm aí do outro lado com a gente aqui ajuda muito nos nossos vídeos, tá? Porque o YouTube, ele é uma máquina super potente que entende, gente, nitidamente como que tá funcionando ali para ele poder falar, não, esse aqui tá dando certo, ó, as pessoas estão gostando desse vídeo. Ou ele também, né, não tô gostando disso e bloquear a gente. Então, isso depende muito da gente aqui oferecer um conteúdo legal para vocês, né, diversificado, mas depende, creio que muito mais de vocês para com os canais, tá bom? Então, deixa o like, deixa a florzinha, que eu vou deixar meu coraçãozinho para vocês, tá? E aí a gente vai, né, crescer aí juntinhos, tá bom? Gente, então bora lá, o celular tá acabando a bateria, vou terminar aquele, daí eu vou escolher as cores que eu vou tá fazendo e venho mostrar pra vocês, tá bom? E olha só como que nós estamos por aqui, gente. Olha só que lindo que ficou as cores que eu escolhi, né? Eu escolhi, gente, o napolitano da Crochética, é que agora, ó, solzão tá que tá aqui. Agora são 9h18. O meu suporte está ali, porque acabou agora, gente, a videoaula da base de florzinha para corações da Girassóis Cadma, tá bom? Eu tava lá assistindo com elas, daí eu deixei o celular ali, né, quietinho, e comentava um pouco e gravava aqui a aula para vocês. Mas olha só que lindo que ficou. Deixa eu desligar a minha luz para ver se melhora. Não. Mas esse rosa aqui, gente, ele tá bem parecido com esse daqui. Esse aqui é o rosa da marca Ecospago. Só que ele tá tipo assim, como se fosse um pink mais claro, sabe? Mas bem bonito, bem intenso mesmo, ó. É que daí fica só, ó, mais ou menos assim. Um pouquinho mais escuro. Mas ele é como se fosse um pink mais claro, sabe? Como se fosse ali aquele tom que fica entre o pitaia, né? E o rosa, sabe? Assim, uma cor bem bonita que veio dessa vez. Eu abri ele pra fazer essa peça aqui. E olha só, gente, eu já fiz até a basezinha e a aula para fazer a tampinha do vaso, porque eu tava olhando aqui, do azul aqui, ó, eu tenho para fazer as cores de montar um jogo de banheiro, tá? Nem terminei o bico, gente, já vim direto pra aula, porque depois a gente não sabe o que que acontece, né? Então, eu já aproveitei e vim, né, fazendo a aula tanto dessa base quanto dessa base. Aí, agora eu tô fazendo essa peça. E aí, depois, eu vou fazer a outra dessa daqui, que vai ser, creio eu, o pezinho do vaso. É o mesmo tamanho da tampinha do vaso, tá? Mais larguinho, mais redondinho. Então, vai ser um tapete maior e o outro igualzinho da tampa do vaso, tá? Não vai ser estreito, porque geralmente a gente faz o pé do vaso, né? A gente faz ele um pouco mais estreito, mas eu vou fazer igualzinho o da... Pera aí, gente, que acho que é aqui. Pera aí. Era aqui mesmo, gente. O meu cunhado deixou o portão da casa aberto. Aí a minha prima, né, a prima nossa, prima deles, né, na verdade, veio aqui em casa avisar e pegar o controlinho dela, tava de motinha, né, ela foi lá e fechou e veio trazer o controle aqui pra mim de volta, e aí eu já arrumei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, vai ter um rosa, vai ter o azul e vai ter esse daqui. Esse daqui, gente, ele, creio eu, né, que não vai dar pra mim fazer, sabe, o par dele, porque esse rosé, quer ver? Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, dessa mescla eu tenho mais. Do babosa, gente, eu acho que eu não tenho, mas pra gente desmanchar uma outra base, né? Isso é fácil pra nós, né? Até esse aqui, ó, que ontem eu deixei aqui separado, é uma base que eu já fiz um par, e esse aqui eu fiz só pra gravar a aula, então eu posso tirar pra fazer a tampinha do vaso esse aqui. Depois eu passo outro verde aqui. Mas, ó, eu tenho aqui, essas cores eu tenho. Esse bordô aqui, gente, é esse daqui, ó, que eu separei pra enovelar, ó. Eu acho que ele dá, assim, as 3 carreiras desse aqui e 3 carreiras da tampinha do vaso. Mas o meu problema maior é esse daqui, ó. Que essa cor não vai dar. E esse outro rosé... Deixa eu acender a minha luz. Ó, esse outro rosé aqui, ele vem um tomzinho mais escuro. Mas eu, sinceramente, olhando assim, eu acho que se fosse pra fazer a tampinha do vaso, não apareceria muita diferença. Ó, mesmo ficando desbotado quando eu aproximo, ó, dá pra ver que ele é um pouquinho mais escuro, esse que tá cheinho, né? Então, quem sabe, né?
Dá pra fazer, só falta tempo pra isso tudo. A pessoa quer fazer 3 jogos de banheiro e quer gravar 2 aulas num dia só, né? Eu acho que eu consigo, gente. Essa aqui já está na fase de adiantar. Se amanhã de manhã eu conseguir gravar essa daqui, ó, né? Aí eu faço a execução desses jogos, né, no sábado e no domingo. Eu preciso, gente, me esforçar, deixar alguma pronta entrega, sabe? Queria fazer parzinho de tapete, mas como eu tô com essas peças pra finalizar, pra gravar, e eu ainda tenho o jogo de banheiro de coração. Então, aos poucos, assim, eu vou vendo o que é melhor pra eu fazer, só que vocês sabem, eu começo a trabalhar livre, toda a minha produção, gente, ela se resume em videoaula, tá? Eu sempre, quando eu tenho um jeitinho, assim, de dar uma escapada aí, vou pra videoaula, porque é o meu foco principal, né? É, a minha principal renda aqui do YouTube são as aulas, tá? É uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, inclusive tá até sem aula lá. Esse aqui vai pro canal Crochê das de Variedades, né? Não é pro canal Crochê das de Oficial, que eu tô tentando deixar os conteúdos assim meio separadinhos, tá? Mas de qualquer maneira, gente, são aulas que eu amo fazer. Então, vamos ver o que vai sair aqui, né? Eu também tenho que passar algumas bases pra Bia, onde eu deixei aquelas umas lá, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda, mas na semana anterior eu fiz, né, ali as basezinhas pra levar pra ela, né? Então, gente, bora lá crochetar, porque a hora que eu for terminando eu vou vir mostrando pra vocês. E vamos ver o que eu consigo fazer até no domingo. Porque ainda tá cedo, né? Na sexta tá cedo ainda. Eu quero ver se pelo menos eu faço essa aula e termino esse aqui. E aí depois eu vou amanhã cedo, se tudo der certo, eu gravo a aulinha da tampinha do vaso. Que aí depois é só editar, colocar as fotinhas ali no começo, daí vai dando certo, né? Amanhã, que é sábado, eu vou descer na parte da tarde, vou ficar um pouco lá na casa dos meus pais, né? A minha irmã tá se recuperando, eu tenho que dar banho no pai, dar uma força lá no serviço, as coisas assim. Então, no sábado, talvez não seja muito, né? Não renda, assim, muito. Mas, de qualquer maneira, a gente faz acontecer, né? A gente dá o nosso jeitinho aí pra produzir. E eu acho que eu vou tentar, gente, fazer a tampinha do vaso daquele jogo ali. E ele vai ser rapidinho de fazer, que como foi o protótipo, esse aqui, eu não fiz troca de cores, assim, né? Então, ele tá fácil de fazer. Aqui, ó, se eu fosse fazer de novo esse tapete, eu passaria aqui, ó, nessa carreira aqui, ou o cru, ou, né, o bordô. E finalizaria com essa cor aqui mesmo. Igual eu vou fazer aqui no azul, ó. Passo essa cor de dentro, passo aqui e depois eu finalizo com o marrom. Acho que vai ficar lindo, gente. Eu acho, né? Então, vamos trabalhar e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. Olha só, terminei a aula da peça maior, né? Fiz o bico daquele ali, fiz de picô, gente, e desmanchei e fiz de correntinha. Porque eu queria fazer uma peça pra deixar de inspiração, que também dá pra fazer com correntinha, né? Ao invés do picô aqui, né? Que esse aqui foi todo de picô. Gente, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui. E aqui tava com picô também, né? Esse aqui tá com picô, que foi o primeiro que eu fiz. Aí eu ia ver se dava tempo de eu fazer uma peça pro cofre das sobrinhas e aí assim colocar, né? Essa peça pra mostrar nessa aula com o picô. Só que esse aqui eu tinha feito com 9 aqui, ó. Então, ele tava sobrando ponto. Eu precisei fazer uma diminuição aqui. Aí, os picô ficaram muito concentrados aqui, sabe? E eu até fiz, ficou legal tudo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, ontem à noite, eu coloquei as sobrinhas aqui e pensei, né? Vou fazer o vídeo do cofre das sobrinhas e mostro, né, essa peça. Mas eu falei, gente, onde que eu tô com a cabeça? Quero fazer todos esses jogos. Se eu parar pra fazer outra coisa, outra peça diferente, eu não vou conseguir fazer. Tomar meu café aqui, gente. E aí eu falei, não, deixa eu pare e pense, né? Guardei todas as sobrinhas de novo e falei, não, vou pegar esse azul mesmo e vou passar, né, ele com os picôzinhos. Gente, olha só que coisa mais linda. Ah, esse tapete ficou lindo. Essa cor aqui, gente, eu peguei de inspiração lá da Adriele Belisário, tá? Ela fez o tapete Dri, né? Com essas cores assim de azul com marrom, eu achei maravilhoso. Eu catei e falei, vou fazer aula desse jeito. Aí eu fiz ele aqui, né, que era pra ser a aula. Mas daí eu inventei, eu ia fazer 3 jogos de banheiro e resolvi fazer aula com esse aqui do zero, né? Aí ontem, então, né, eu desmanchei, fiz, desmanchei.
E ficou com correntinhas, esse daqui eu fiz do zero. E ontem eu completei, gente, as bases pra fazer as outras peças daquele ali, ó. Esse aqui do azul já tava pronto, né? Então, daquele azul vai ser 2 tapetes do mesmo tamanho, né? Ó, aqui é o azul piscina. Coitadinho, tá até torta essa base já, tanto ficar pra lá e pra cá. Ó, azul piscina, né, e babosa. Então, esse aqui já tava pronto, não vai contabilizar. Coloquei meus barbantes que eu vou usar tudo aqui, pra mim poder gravar agora de manhã a entrada da aula, né? E aí, eu fiz aqui, gente, ó, o tamanho da tampinha do vaso, do azul, né? Desse daqui, desse lá, né, do bordô com rosé. Eu fiz a tampinha do vaso e passei aqui, né, as 3 primeiras carreiras do tapete maior. Então, gente, só esse daqui que vai ficar com os 2 tapetinhos pequenos, igual eu vou mostrar o vídeo na aula, tá bom? Então, esse daqui, ó, vai ficar, por exemplo, o chão e esse pra tampinha do vaso. Os dois têm o mesmo tamanho, tá? Mas quando eu for montar esses jogos, vai ser desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer o tapetinho do pé do vaso igualzinho o da tampa. Vai ficar um tapete grande, né? E redondinho. É assim eu pretendo fazer. Talvez não, porque aqui, gente, ele ficou 51 de largura. Ficou bem largo. Pra tampa do vaso eu acho excelente, né? Mas pro chão talvez fique muito grande, né? Vamos ver se eu diminuo uma carreira. Talvez, vamos ver, né? Mas daí talvez não vai dar certo a minha montagem ali. Porque esse bico aqui, gente, daqui até aqui, ó, ele dá mais de 10 centímetros. Parece que deu 11 daqui até aqui. Então, o tapete tem que ser com poucas carreiras, né? Mas como ele vai ser um tapete curtinho, eu acho que não tem problema de ser menor, né? Então, vamos ver quanto que eu crochetei aqui ontem. E aí, hoje eu quero... Ó, esse tapetinho aqui, que é o nosso tapete Nildeia, né? Ficou com 300 gramas, ó, bem certinho. Aí, essa aqui eu fiz do zero. Essa aqui eu fiz do zero. Esses dois aqui também, né? E esse aqui, gente, eu passei as 3 primeiras carreiras. Aí, eu vou somar tudo junto, porque esse pezinho aqui é pequeno. E lá eu fiz e desmanchei, fiz e desmanchei. Então, eu vou contar como se tivesse contabilizado aquele lá, ó. 576 gramas aqui, que eu trabalhei ontem. Mas lembrando que uma foi aula, né? E a tampa do vaso aqui, ó, também já gravei, tá? Até aqui, tá bom? Daí agora falta a finalização, mas não vai ser esse final de semana, creio eu, né? Vamos ver como que vai ser, né? Agora, gente, eu vou me organizar aqui, vou tirar as fotos, né, pra postar no início do vídeo, videozinho. E aí, agora, eu não sei que tamanho que tá esse vídeo, mas se ele ficou muito grande, eu volto com vocês só com as peças finalizadas. Se Deus quiser, eu quero terminar, né, domingo. Se eu não terminar, gente, sábado e domingo, eu venho finalizar com vocês aí na segunda-feira pra vocês verem esse vídeo na terça, tá? Mas eu até ia parar, começar uma outra encomenda pra dar uma pausa, sabe? Mas eu falei, não, eu quero terminar eles pra vender aí no Dia das Mães, né? Eu tenho que me esforçar, então eu vou fazer bem pegadão aí o sábado e domingo. Hoje é sábado, meu esposo trabalha até meio-dia, eu tenho que fazer pão, hoje eu tenho que lavar roupa. Mas não tem problema, gente, vai ficar tudo separadinho, que nem agora que já tá assim. O que que eu vou fazer? Eu vou catar as cores desse daqui, levo lá pra sala e deixo lá. Acabei esse aqui, volto, pego as cores desse, deixo lá na sala, né, que meu esposo gosta de assistir filme à tarde. Na verdade, ele liga lá, gente, ele dorme, ele anda muito cansado, né? Aí ele dorme e eu começo a fazer crochê. Hoje à tarde também eu quero descer, né, lá nos meus pais. Graças a Deus, né, minha irmã tá bem, gente, porque ela fez cirurgia na terça. Ela passou terça e quarta e quinta, gente, com muita dor. Nós já tava até estranhando, porque com algumas pessoas que a gente conversava, era super de boa. E a minoria falava, não, eu sofri muito, é uma recuperação muito doída, eu sofri muito. E aí a gente tava até com medo. Mas ontem, graças a Deus, ela amanheceu bem, conseguiu dormir, né, na cama dela mesmo,
Como diz a minha mãe, hoje ela tá supimpa, porque as dores é triste, né, gente? Além disso, nós ficamos preocupados, né? Que a gente vê as pessoas falando que recuperou rápido, outras, né? Duas pessoas que a gente conversou falaram, não, eu sofri muito, eu tava com muita dor antes, né? Então eu acho que foi mais ou menos isso. A pessoa esteve sofrendo ali muito, né, com dores. Antes, né, que nem a minha irmã tava inchada, dolorida, por causa de muito tempo ali a pedra machucando, né? E às vezes tava dolorido, mexeu, piorou, né? E aí a gente viu assim que as pessoas que estavam sofrendo mais no processo demorou um pouco mais ali no pós-cirúrgico, né? Então, deve ter sido isso mesmo. Deve que tava tudo magoado e mexeu, né? Porque ontem daí eu falei com ela de manhã, ela já mandou áudio pra mim. Hoje amanheci bem melhor hoje, consegui dormir na minha cama. Tava toda feliz. Aí quando foi à tarde, ela já tava assim com a voz bem melhor, sabe? Já animada, brincando, que nós lá em casa é tudo brincalhão assim. Já tava brincando já, então assim, graças a Deus, né? O famoso 3 primeiros dias pós-cirúrgico passou e agora ela tá melhorando aí dia após dia, né, gente? Então, mas mesmo assim, né, eu vou descer hoje lá, que daí eu vou ajudar a mãe, dar banho no pai, essas coisas assim. Ontem eu nem desci, a mãe, quando foi à tarde, ela avisou que ela mesma ia dar banho no pai, né? Porque daí ela aproveitou pra fazer o serviço da casa, que hoje ela trabalha fora no sábado, né? E só que é na casinha do lado. Então, o almoço mesmo ela para pro almoço e vai lá em casa e faz o almoço, né? Então, hoje, se eu for descer lá, vai ser à tarde. Mas vamos ver como que vai ser aqui, né? Tá fazendo um tempão de chuva. Vamos ver como que vai ser o dia, né? Se chover muito, ela não trabalha o dia todo, porque ela não consegue lavar calçada, essas coisas assim, né? Gente, então vamos gravar o início dessa aula aqui pra gente lançar o desafio lá no grupo. Que as meninas devem estar agitadas já, porque daí eu até nem fiz o sorteio. Porque se faz o sorteio, gente, ela já quer saber o que, que vai ser do desafio, o que, que vai ser do desafio. Algumas fazem rapidinho. Eu até premiei o mês passado a primeira pessoa, né? Mas elas não sabiam. A primeira pessoa que fez o desafio ganhou 3 números extras, porque eles estavam muito curiosos com o que, que ia ser. Eu falei, então eu vou premiar quem fizer primeiro. E por fim, não era uma das que estava perguntando, gente. Mas daí ela ganhou. Um beijo, Maiane, pra você, que é a Maiane que fez o coração primeiro. Ela ganhou ali, né? 3 números extras com uma peça do desafio lá por conta disso. Por ter, né, feito aí rapidinho o desafio, né? Acho que foi no outro dia ela já postou o coração pronto. Mas vamos lá, né, fazer o que tem de ser feito e daqui a pouco eu volto com vocês. Oi, gente, Domingou por aqui e eu vim conversar com vocês, né? Eu até tinha comentado, gente, que eu não ia finalizar o vídeo, né, se eu não tivesse terminado os jogos, mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Quando a nossa meta é muito audaciosa. Gente, eu coloquei uma meta muito audaciosa para quem tá cheio de coisa para fazer, né? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Porque, gente, eu, né, achei que eu era uma super mulher, eu acho que eu ia conseguir fazer tudo o que eu queria. E nada, gente, não consegui fazer. Não posso dizer que não fiz praticamente nada. Eu tô mascando um chiclete, gente, porque a minha boca tá ruim, sabe? Hoje eu tô assim, uma sensação que tô azeda. Aí coloquei um chiclete e tô trocando ele de lado aqui. Mas vamos lá. Eu, né, comecei o vídeo com vocês aí falando que eu ia fazer os 3 jogos. Gente, é possível fazer um jogo de banheiro por dia? Sim, eu creio que seja possível, tá? Só que o que acontece, gente? Além das nossas coisas, né, que a gente tem pra fazer, a nossa correria ali no nosso dia a dia. Deixa eu tirar, gente. Meu chiclete aqui que tá me incomodando aqui. Tá, vamos lá. Além da gente, né, fazer os crochê, a gente tem ali a nossa correria do dia a dia. E aí, gente, ontem, né, no sábado, eu até vim mostrar pra vocês de manhã, né, que eu tinha feito ali as peças, que eu tava... gravei a entrada da aula. O que eu fiz ontem no sábado, gente? Finalizei o bico do tapete azul. Gravei os videozinhos curtos, editei a aula, né, que dá trabalho, a gente tem que ficar prestando atenção. A gente grava pra vocês os pedacinhos, depois a gente coloca no aplicativo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4... Ué, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu comecei fora aqui, peraí, que eu já tô errando aqui na minha base.
E a gente grava os pedacinhos, né? A aula mesma coisa, grava os pedacinhos, junta todos os pedacinhos e aí depois, né, a gente vem salvando o vídeo dentro do celular. Depois dele pronto, aí sim que a gente lança pra rede, né, dentro do YouTube. E aí, tudo isso, gente, fui terminar o quê? Já era umas 10 e pouco. Nesse meio termo, eu tava mexendo com roupa, eu tava arrumando a casa, eu tava fazendo pão. Ontem eu fiz 5 pães, né? Deixei 3 aqui em casa, levei 2 lá pra baixo, né? Limpei a casa, mexi lá fora, fiz um monte de coisa, né? E aí, quando foi umas 2h30, eu desci. Eu falei pra vocês que eu não ia precisar sair, mas precisei descer, né, pra dar banho no pai, porque pelo que eu fiquei sabendo, eu tinha falado que tinha tomado banho, mas ele me engrupiu. Ele tinha tomado banho de lenço umedecido. E aí a mãe me contou, né? Eu falei, não, então eu vou descer dar banho nele. Porque no sábado, né, a mãe tava trabalhando. E na sexta-feira ele não quis tomar banho a hora que dava certo pra ele, né? Então ele ficou ali sem o banho, né? Aí eu desci, dei banho nele, lavei a louça, aspirei a casa lá, né? Lavei o cabelo da minha irmã, sequei, pintei a unha da mãe, fiquei lá um tempão. Quando foi umas 6 horas, meu esposo me ligou, falando que ele já tava vindo embora e que era pra gente sair comer alguma coisa com o meu cunhado, que foi aniversário do meu cunhado no sábado, né? Aí eu falei, ó, só que eu ainda não terminei aqui ainda não. Ele falou, não tem problema, eu vou ajeitar os meninos aqui em casa, daí a hora que você subir a gente vai, né? Por fim, cheguei em casa, já era 7 horas. E a gente ia combinar de sair 6h30, né? Subi tudo. A gente... eu se ajeitei, né? A gente pegou e saiu. Aí não fiz crochê, gente. Resumindo, ontem o que eu fiz, né? No sábado foi o biquinho de acabamento ali. Não trabalhei amanhã, né? Tecendo, mas trabalhei ali no YouTube. Então, assim, isso, gente, acontece muito com a gente, né? A rotina da gente sair ali fora do horário, né? E eu não vou, gente, me estressar por conta disso. Não vou tentar bater uma meta que eu estipulei muito audaciosa, porque depois, lá na frente, esse tempo vai acabar me fazendo falta, né? Logicamente que eu queria, né, terminar esse jogo, gente, queria. Hoje, por exemplo, eu termino um, né? Amanhã falta 2 peças de cada um, do azul e o do rosé, pra eu tá fazendo. Só que, gente, eu vou estar apenas, né, me desgastando e eu tenho outras coisas pra estar fazendo. Então, uma coisa que eu paro pra fazer aqui agora vai me fazer falta de tempo lá na frente. Então, eu não vou, né, estar continuando com este projeto. Vou finalizar as peças sim, né? Não vou deixar, só que eu vou começar agora a minha semana de segunda, né? A sexta novamente, intercalando as minhas produções, né? Agora, além do que eu tenho pra fazer, eu tenho que finalizar esses jogos que ficaram aí, né? Pela metade. Então, gente, não tem problema, sabe? Só que hoje eu aqui pensando, né, sobre isso, a Bíblia fala para nós, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas, não é só algumas coisas, não, são todas, né? A Bíblia fala que é o tempo de colher, o tempo do semeio, né? O tempo da chuva, o tempo do sol. Então, né, tudo isso tem ali o seu dia, né, preparado ali. Ah, deu uns gritos aqui, senão ela não para mais de latir, gente. Se for cachorro, ela fica um tempão ali latindo. Então, assim, né, a Bíblia fala que ele tem um tempo para todas as coisas. E não adianta eu tentar fazer o tempo de alguma coisa que não vai ser feito agora. Eu vou cansar, eu vou me desgastar, né? Hoje, por exemplo, meu esposo está trabalhando, nesse domingo ele está trabalhando. Eles começaram, né, a plantar a aveia e a cevada. A aveia, gente, e a cevada, eles esperaram, né, o tempo ali, 1, 2, 3, 4, 5, o tempo certinho de semear. Porque eles já acabaram uma colheita e eles vieram plantando o milho, porque era chegado o tempo do milho, né? E se deixasse pra plantar o milho depois, junto agora com a cevada e a aveia e o trigo, o que ia acontecer? O milho não suporta o frio, né? A gente sabe que quando o dia, né, a chance ali de uma planta que não é de frio, né? Por mais que hoje em dia tudo se muda geneticamente, por mais que isso aconteça, é difícil, tá? É difícil dela resistir bem, né? Já o trigo, a aveia, né? E a cevada, elas são já preparadas ali pro tempo do inverno. Então, nisso já fica fácil, né?
da gente entender que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de colher, né? Por exemplo, para eles já passaram. Agora é o tempo de semear. Só que se eles plantam, né, essas sementes no tempo errado, ela não vai vingar, gente. Então, assim, hoje de manhã eu tava pensando nisso, né? E resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Depois vocês leiam aí, deixa eu pesquisar aqui no Google mesmo, né? A gente até já leu, né, essa passagem aqui no nosso canal, né? A gente leu, já li essa palavra com vocês. Deixa eu procurar aqui. Mas assim, o que hoje, né? O que eu poderia fazer hoje. Aqui. O que eu poderia fazer hoje, né? Eu poderia terminar? Poderia. Só que lá na frente eu ia me cansar, me sobrecarregar. Ia fazer uma coisa que está fora do tempo, né? Eu poderia continuar forçando-me a terminar. Por exemplo, eu vou encerrar meu vídeo hoje com vocês. Então, na segunda-feira, eu vou terminar aqueles 2 jogos. Muito que provavelmente, gente, eu não vou conseguir, tá? Porque amanhã eu vou ter que sair de novo, né? Eu tô saindo quase todos os dias. Agora são 17h49. Acho que não vai dar pra vocês verem. 17h49 eu vou descer, dar banho no pai. E amanhã também a Vera tem que ir no mercado, né? Ela que faz os acertos lá tudo, eu vou junto com ela, mas, né, eu vou levar ela. Então amanhã também o meu dia não vai render. Então eu não ia conseguir terminar esses jogos amanhã e eu ainda ia ficar cansada, né, e estressada. Por quê? Porque coloco uma meta que não se pode cumprir, né? Gente, é lá em Eclesiastes 3, tá bom? Que está escrito que é um tempo, né, para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Vou ler só o comecinho com vocês, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, para tudo mesmo, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, né? Esquecer, deixar fora, deitar fora, né? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e há tempo de falar, tempo de amar e há tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, assim, a gente forçar ali, né, o nosso tempo, vai acabar nos frustrando, gente, né? Agora é tempo de eu esquecer tudo isso que eu disse e mudar para outra coisa. Lógico, né, que o que nos diz ali, né, é muito mais sério do que uma simples produção, né? Mas se eu insisto nisso, eu ia acabar me frustrando, me fadigando. Então, o que acontece? Se há um tempo, eu preciso replanejar o meu tempo, porque o que eu tinha preparado para esse final de semana não aconteceu. E a semana, gente, também vai ser complicada. Então, não adianta eu focar em fazer alguma coisa muito mirabolante se eu não vou conseguir fazer. Então, o que eu faço? Eu paro, faço a minha rota, vejo o que eu preciso fazer, porque eu trabalho, né, com a revenda também. Eu trabalho, né, para os meus canais de videoaula, que eu tô aqui fazendo uma aula, né? Então, assim, se eu não me programar, depois eu vou me frustrar. Então, vamos replanejar novamente a rota. O trabalho é o mesmo, o jeito de fazer as coisas é o mesmo, só que se a gente não tá com aquelas coisas todas ali formuladas na cabeça, gente, a gente começa a andar para trás. Então, parei, pensei e vim finalizar o vídeo com vocês. Vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz e o que eu quero fazer no dia da semana. Como eu falei, né, amanhã vai ser um dia complicado. Eu tinha que estar fazendo aqui algumas bases e eu não tenho mais o barbante cru de 1 kg. E eu gostei demais, gente, de trabalhar com o barbante cru de 1 kg. Porque a gente tira assim, ó, o cone de dentro, eu coloco dentro da minha bolsa em pé e eu posso levar aqui, ó, igual eu estou aqui, né? Com as bases. E aí fica mais fácil, né, dentro do cone, né, tem menos risco de sujar. Mas agora eu tô com um big cone de 1,8 kg que eu abri pra fazer essas produçõezinhas aqui. Fiz mais base, hoje vou mostrar pra vocês ali. Então, não vou poder levar, por exemplo, o cru pra adiantar a base, porque eu vou carregar um cone gigante, sendo que o meu tempo, né, tá sendo complicado lá.
que eu vou estar fazendo, né? Eu vou ver, gente, se eu consigo ver lá com a Bia certinho as cores que faltam, ver se eu levo alguns multicolor. Só que nada assim que eu estou precisando fazer no momento vai dar muito certo. Então, eu não sei bem o que é que eu vou aprontar no dia de amanhã. Ontem que eu desci lá, eu nem levei crochê, porque daí a gente tem que ajudar nos afazeres da casa, né? Minha irmã ajuda bastante, a minha mãe, né? Ela lava a louça, junta as coisas, arruma a panela, assim, né? Que às vezes vai ficando, uma coisa aqui, outra ali, que a mãe trabalha fora, às vezes não tem tempo. Então, assim, quando eu desço lá, agora eu não posso mais ficar lá proseando, né? Eu tenho que ajudar eles nos afazeres das coisas que tem pra fazer lá no momento. Mas é bom levar, porque também se sobra tempo a gente quer fazer alguma coisa também, né? Então, amanhã eu vou estudar bem certinho o que eu vou levar lá pra tá fazendo. Pra não ficar também com aquela, se sobrou um tempinho, com aquela sensação de que, né, não se fez nada. Então, gente, eu tentei, né, fazer aí os jogos de banheiro, não rendeu muito, mas pelo menos eu tô com 2 aulas, né, adiantada da peça que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Gente, falta só a redinha, tá? Eu fiz já como se fosse um jogo de banheiro mesmo, só falta a redinha. E adiantei muitas outras coisas, né? Eu vou só arrematar aqui, daí eu vou mostrar pra vocês aí. Por fim, que hoje eu não pesei, né? Mas esse jogo foi, como se diz, tudo do zero, né, que eu fiz ele. Que eu fiz as bases, tudo bem certinho. Tudo ali praticamente do zero. E agora eu peguei essa base aqui pra eu adiantar ela e conversar com vocês no pensamento de que estaria adiantando bases, né? Porque eu fiz as bases lá pra Bia, gente, e as minhas bases estão, né, rendendo lá pra ela, que tá até passando da medida. Então, eu vou voltar de novo a fazer as basezinhas. Só que, olha só o que aconteceu. A base que eu peguei, ela só dá pra espiral, porque aqui, ó, ela tem só 4, sabe? Então, esse aqui provavelmente vai ficar pra eu estar fazendo, né? Não tem problema, não. Só que daí uma base adiantada que não está adiantada mais. Então, vamos lá, gente. Ó, eu fiz aqui a tampinha do vaso. Ó, fiz aqui a tampinha do vaso do nosso joguinho de banheiro, né, que vai ser o tapete, o jogo de banheiro New Day. Olha só que lindo que fica, gente. Já teve gente que já finalizou o desafio, né, que foi a Paulinha, né, Paula? O tapete da Paula, gente, ficou pequeno, vocês acreditam? Ficou 60 por 40, e o meu, né, deu quase 70 por 52. Mas tudo isso é a questão dos pontos, ó. Meu ponto, ele fica bonito, não fica aquele vazado, mas o meu ponto é um ponto, assim, maior, tá? Não é aquele ponto pequeno, não. E, ó, já fiz aqui, comecei a fazer aqui, né, a marcação de algumas explicações da aula ali da redinha. Aí, bem na hora, minha irmã me ligou pra eu descer e eu pensei, vou finalizar o vídeo com elas, né? E aí, depois, eu gravo aqui a videoaula, não tem problema. Então, esse aqui vai ficar aqui quietinho. Eu fiz aqui também, ó, esse daqui que é o do chão. O do chão, gente, eu passei o biquinho diferente do que tá ali, tá? Ali eu faço com 3 picôs grande em cada lado, ó. Nesse daqui, deixa eu dobrar. Nesse daqui, ó, eu fiz só com 2, ó. 2 de um lado, um maior e 2 do outro. Pra ficar, assim, aquele tapete mais redondinho, tá? Que vai ficar esse daqui pro pezinho, né, do vaso ali. Ele ficou parecendo que ficou um pouquinho menor, mas já é por isso mesmo, eu diminuí ali a quantidade, né, dos picôs. Eu tô vendo aqui que eu fiz, ó, eu nem arrumei os picôs, só trouxe pra cá, ó. Aí fica assim, com o picôzinho maior, né, esticado, ó, ele fica assim, ó, tá vendo? Então, vamos dizer, né, que temos aqui os 2 tapetinhos, a tampa do vaso, um do chão e o outro que vocês já viram aí no início do vídeo. Eu vou deixar a fotinha pra vocês aí no final. Desse daqui que já tava pronto, não foi feito nada. Mas eu fiz aqui, ó, essa base aqui, né, já tava assim. Aliás, passei as 3 carreiras, é isso mesmo. E fiz essa aqui que vai ser aí a tampinha do vaso. Então, esse vai ser 2 tapetes grandes e a tampinha do vaso. Do azul, gente, eu fiz o bico com picô, desmanchei o bico com picô e passei com correntinhas assim, né? Então, foi isso que eu fiz. E eu fiz aqui também, ó, esse aqui já tava passado as 3 primeiras carreiras, né? E aí, fiz do zero a tampinha do vaso, desmanchei, né, a base aqui, ó, do azul, pra passar o babosa nele. Eu até tenho, gente, uma sobrinha ali de babosa, só que eu não quis usar, porque é o mesmo do jogo de banheiro coração, que eu ainda tenho que fazer a tampa do vaso, né? Então, eu não quis usar ela, desmanchei aquele do azul e eu comprei pela internet, né,
o Babosa, e ele tá pra chegar. Já tá linha Apucarana, diz o aplicativo da Shopee, né? Comprei um Babosa, um Gramado e um Rosa-Flor. E aí, gente, eu fiz, né, ontem não, ontem mesmo, eu fiz essas basezinhas aqui, ó, com a mesma cor, do mesmo jeito que eu fiz esse jogo, ó. Eu fiz aqui 3 bases dessa, que é 2 dessa, aliás, é uma dessa grande e 2 pequena, que esse aqui vai ser o tapete Nanda modificado, tá? Ó, tá ficando escuro, né? Tá assumindo as cores, mas é bom que apareceu melhor o rosa, ó, é bem assim mesmo, é marrom, rosa, tipo como se fosse um napolitano, né? Então, ontem na hora do almoço, foi isso mesmo, na hora do almoço, né, eu sentei ali e me deu aquela preguicinha e os barbantes estavam ali em cima do sofá e eu fiz as bases. Daí hoje eu passei as carreirinhas aqui, ó, de cru, né, nos 3 e já vou guardar na minha caixa, que esse aqui eu não vou fazer agora. Eu aproveitei o meu tempo vago, né, pra tá fazendo as coisas. Eu não sei onde que tá minha balança, gente. Então, gente, é isso que eu queria, né, aqui, ó, minha balança tá aqui. Isso que eu queria falar pra vocês, né, eu, assim, por muito tempo eu não trabalhei, assim, com metas por conta disso. Porque a meta me frustra. Só que agora, ultimamente, gente, ela não está me frustrando mais. Porque eu comecei a entender, né, que eu posso colocar a meta e não ficar tão preocupada, porque antes eu ficava muito frustrada, e agora não, agora eu faço, não deu, vamos ver, né? Eu tenho as encomendas que eu tenho pra fazer, por isso que eu vou parar. É melhor deixar esse jogo aqui pra eu terminar depois, que eles estão sem compromisso, do que eu inventar de fazer. E quando vê, não tem tempo mais, né? Ó, gente, então eu tô colocando aqui o meu joguinho de banheiro sem a redinha, ele tá com 790 gramas, tá? Agora eu vou colocar aqui essas 3 bases, que também fiz do zero, que tudo esse jogo foi feito do zero, né? Vou colocar aqui, né, essa daqui que também foi feito do zero. E vou colocar, gente, essa, como é que é? Essa aqui que eu também fiz do zero. E vou colocar essa daqui também, ó, porque essa daqui eu fiz, só tinha florzinha, mas eu também fiz o bico do outro e não pesei, né? Então, aqui crochetado, gente, foi 1,1 kg, tá? 1,1 kg em sexta, sábado e domingo. Então, dá uma média de 300 e poucas gramas, né? Só, é isso mesmo, 300 e poucas gramas aí no dia. Tá bom, gente, tá bom, porque eu sabia que não ia ser fácil, pelo jeito essa semana vai ser complicada, pelo que eu tô vendo aí, as coisas que vão ter que ser feitas, né? Ela vai ser uma semana, assim, meia complicada, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Então, eu preciso ter muito foco em fazer o que é preciso, ao invés de eu ficar deixando as coisas, né, pra depois, né? Às vezes, ficar tentando fazer coisas que eu não vou conseguir. Então, vamos aqui agora, né, recalcular a rota. Amanhã, muito que provavelmente, né, eu vou voltar a fazer as bases que eu preciso fazer. Tem jogo de banheiro de coração que é encomenda pra fazer, que não é a aula, né, no caso, não tenho aula pra tá fazendo. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo, porque algumas vezes eu já trabalhei assim com meta, só que quando acontecia, né, de eu não alcançar, gente, eu ficava muito frustrada. Ah, nunca mais faço isso porque eu anoto no papel, não consigo fazer nada. E só que assim, agora não. Agora eu tenho assim bastante diferença de perceber o que eu preciso fazer no momento. Porque antes eu queria terminar, né? E só que vocês sabem que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso acaba não me atrapalhando. Só que antes não. Não, eu coloquei a meta que eu vou fazer 2 jogos de banheiro na semana. Não fazia, por exemplo, né, uma coisa assim, talvez pudesse ser simples, se eu não conseguisse, eu ficava frustrada. E acabava pra mim. Eu até, vários vídeos que vocês, se vocês verem mais antigos, eu falava isso, né? Eu não trabalho com meta porque eu fico frustrada. Mas assim, agora eu levo de boa, porque parou aquele negócio de, só vou fazer o que eu quero. Lógico que se deixar eu faço aula eternamente. Mas assim, eu já superei essa fase assim de ficar frustrada. Agora eu mudo ali a minha rota e continuo fazendo meu trabalho, mesma coisa, né, do que eu preciso fazer, eu acabo fazendo do mesmo jeito. Só que a gente precisa, né, ter essa mente assim, né, porque, como eu falei pra vocês, eu me frustrava porque queria fazer por teimosia. Não, eu me dispus a fazer, que vergonha, eu não vou conseguir cumprir, né, essa meta.
Que nem amanhã eu podia tentar fazer os jogos com vocês, só que é um dia a gente quer ficar pra trás, né? E se eu adiantar amanhã, tipo, 10 bases que seja que eu consiga adiantar, pra mim já vai estar excelente, porque eu adiantei alguma coisa muito necessária. O que eu queria era a aula daquele tapete, já fiz no sábado, vou fazer os outros, tem 2 pessoas interessadas, né? Nesses jogos aqui, ó. Aí quando eu terminar, eu vou mandar a fotinha ali pra cliente ver, né, certinho, daí ela vai escolher qual que é e depois o outro vai ficar aí na pronta entrega, que eu quero fazer, né, a minha pronta entrega para o Dia das Mães, e eu acho que vai dar super certo, né. Até brinquei com a Bia, ó, segunda-feira vai ter 5 jogos de banheiro pra você vender, gente, impossível. Ai, ai, impossível mesmo, do jeito que as coisas estão, né, não vai assim muito não. Daí hoje, que é domingo, eu fiz essas 2 peças, passei aquelas carreiras de cru, e como eu falei pra vocês, agora eu estou finalizando o vídeo, né? Vou arrumar aqui a edição. Nem sei, gente, se esse vídeo ficou grande, como que ficou. Porque eu já comecei ele faz um tempinho, né? Eu acho que ele tá, assim, grande sim. Mas aí não tem problema, meus vídeos são sempre longos, né? Então, gente, se eu não soltar vídeo todos os dias essa semana, muito provável é que eu não consegui concluir muita coisa no dia. Que agora, essa semana, tem que sair várias vezes, que nem eu falei pra vocês, né? E aí, pra não ficar aquela coisa assim muito vazia, vou ver se eu consigo finalizar alguma coisa e mostro pra vocês. Vai ser os vídeos mesma coisa, né? Tudo certinho aí. Só que se não tiver vídeo, daí vocês não precisam estranhar, que é porque eu mais andei do que crochetei. Normal, né? Gente, então é isso. Eu desejo pra vocês uma semana muito abençoada, né? Que vocês tenham aí uma semana muito produtiva, uma semana assim, né, que o trabalho de vocês renda bastante, mas, né, se não render, vamos recalcular a rota, não vamos ficar estressados, porque estresse, além de envelhecer a gente, né, ainda nos deixa empacado no mesmo lugar. Então, né, que a nossa semana venha a ser uma benção e que a gente consiga planejar isso, né, de acordo com a vontade de Deus, porque os acontecimentos não param, não é mesmo? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.